Ezequiel 48. Estas são as tribos, relacionadas nominalmente. Na fronteira norte Dan terá uma porção, ela seguirá a estrada de Etlon até Lebo-Amate, Azar-Enã e a fronteira norte, vizinha a Damasco, próxima de Amate farão parte dos seus limites, desde o lado leste até o lado oeste. Aser terá uma porção, esta margeará o território de Dan do leste a oeste. Naftali terá uma porção, esta margeará o território de Aser do leste a oeste. Manassés terá uma porção, esta margeará o território de Naftali do leste a oeste. Efraim terá uma porção, esta margeará o território de Manassés do leste a oeste. Ruben terá uma porção, esta margeará o território de Efraim do leste a oeste. Judá terá uma porção, esta margeará o território de Ruben do leste a oeste. Margeando o território de Judá do leste a oeste, estará a porção que vocês apresentarão como dádiva sagrada. Terá 12,5 km de largura, e o seu comprimento, do leste a oeste, equivalerá a uma das porções tribais. O santuário estará no centro dela. A porção sagrada que vocês devem oferecer ao Senhor terá 12,5 km de comprimento e 5 km de largura. Esta será a porção sagrada para os sacerdotes. Terá 12,5 km de comprimento no lado norte, 5 km de largura no lado ocidental, 5 km de largura no lado oriental e 12,5 km de comprimento no lado sul. No centro dela estará o santuário do Senhor. Pertencerá aos sacerdotes consagrados, os zadoquitas, que foram fiéis em me servir e não se desviaram como fizeram os levitas quando os israelitas se desviaram. Será um presente especial para eles da parte da porção sagrada da terra, uma porção santíssima, margeando o território dos levitas. Ao longo do território dos sacerdotes, os levitas terão uma área de 12,5 km de comprimento e 5 km de largura. Seu comprimento total medirá 12,5 km, e sua largura 5 km. Eles não o venderão nem trocarão parte alguma dele. Essa área é a melhor de todo o território, e não poderá passar para outras mãos, porque é santo para o Senhor. A área restante, 2,5 km de largura e 12,5 km de comprimento, será para o uso comum da cidade, para casas e para pastagens. A cidade será o centro dela. E terá estas medidas: o lado norte, 2.250 metros, o lado sul, com 2.250 metros, o lado leste, 2.250 metros e o lado oeste, 2.250 metros. A cidade terá uma área livre, de 125 metros ao norte, 125 metros ao sul, 125 metros a leste e 125 metros a oeste, que servirá para pasto. O que restar da área, margeando a porção sagrada e indo ao longo dela, será de 5 km no lado leste e 5 km no lado oeste. Suas colheitas fornecerão comida para os trabalhadores da cidade. Estes poderão vir de todas as tribos de Israel. A porção toda, incluindo a cidade, será um quadrado, com 12,5 km de cada lado. É uma dádiva sagrada, que como tal vocês reservarão. As terras que restarem em ambos os lados da área formada pela porção sagrada e pela cidade pertencerão ao príncipe. Elas se estenderão para o leste a partir dos 12,5 km da porção sagrada até a fronteira leste, e para o oeste a partir dos 12,5 km até a fronteira oeste. Essas duas áreas, que correm paralelamente ao comprimento das porções das tribos, pertencerão ao príncipe, e a porção sagrada, inclusive o santuário do templo, estará no centro delas. Assim a propriedade dos levitas e a propriedade da cidade estarão no centro da área que pertence ao príncipe. A área pertencente ao príncipe estará entre a fronteira de Judá e a fronteira de Benjamim. Quanto ao restante das tribos, Benjamim terá uma porção, esta se estenderá do lado leste ao lado oeste. Simeão terá uma porção, esta margeará o território de Benjamim do leste ao oeste. Issacar terá uma porção, esta margeará o território de Simeão do leste ao oeste. Zebulon terá uma porção, esta margeará o território de Issacar do leste ao oeste. Gade terá uma porção, esta margeará o território de Zebulon do leste ao oeste. A fronteira sul de Gade irá pelo sul desde Tamar até as águas de Meribá-Cádiz, e depois ao longo do ribeiro do Egito até o Mar Grande. Esta é a terra que vocês distribuirão às tribos de Israel como herança, e serão essas as suas porções, palavra do soberano Senhor. Estas serão as saídas da cidade,
começando pelo lado norte, que tem 2.250 metros de comprimento. As portas da cidade receberão os nomes das tribos de Israel. As 3 portas do lado norte serão a porta de Ruben, a porta de Judá e a porta de Levi. No lado leste, que tem 2.250 metros de comprimento, haverá 3 portas, a de José, a de Benjamim e a de Dan. No lado sul, que tem 2.250 metros de comprimento, haverá 3 portas, a de Simeão, a de Issacar e a de Zebulon. No lado oeste, que tem 2.250 metros de comprimento, haverá 3 portas, a porta de Gade, a porta de Asser e a porta de Naftali. A distância total ao redor será de 9 quilômetros. E daquele momento em diante, o nome da cidade será: O Senhor está aqui.